o pessoal comentando, eu vi o pessoal comentando aqui no programa, e tem muitos que ainda não estão sabendo o que aconteceu. Porque, doutor Daledoni, até pouco tempo atrás, eu acreditei na imprensa. Eu estava acreditando na história da imprensa, achando que o tenente tinha saído do estabelecimento, tinha ido ao carro dele, pegar a arma, voltar para matar o lutador de jiu-jitsu. E não é nada disso, gente. Imprensa, meu Deus do céu. Já peguei muitos casos que vocês me prejudicaram, mas o jurado faz justiça. O povo, ele é sabedor das coisas, né? Então, doutor Daledoni, me diga uma coisa. Em primeiro lugar, como é que o senhor entrou nesse caso do tenente Veloso e do lutador? Eu lembro nitidamente, claramente, fotograficamente, do momento em que eu recebi uma ligação de uma senhora falando assim, ela com muito medo de me contar o caso e, sabe, ela não conseguia desenvolver. Eu disse, minha senhora, é um advogado criminalista, a senhora me conta o que está acontecendo. Meu filho está sendo acusado, sabe aquele caso do lutador? Era a mãe do Veloso, a mãe do tenente Veloso. O senhor pode atendê-lo, o senhor pode fazer uma videochamada, uma videoconferência, ali, um parlatório virtual com ele, está no Romão Gomes. Eu disse, posso sim. Mas o senhor aceita o caso? Eu disse, é claro que eu aceito falar com o seu menino, não tem problema nenhum, imagina. E aí eu marquei lá um parlatório virtual e eu atendo o tenente Veloso. Eu recebi uma indicação por intermédio de um outro oficial, que conhecia o meu trabalho, e ele, então, me liga e eu o atendo, né? E eu, imediatamente, ele me conta o que aconteceu, eu aceito a causa, né? Aceito a causa e nós começamos a trabalhar. Eu peguei já no inquérito, nos primeiros dias, tá? Os primeiros dias, Vendramin. No sexto dia do caso. Sexto dia, bem lembrado. Sexto dia do caso? Sexto dia do caso. Bem no comecinho. Bem no comecinho. De quando aconteceu o fato. Isso, no O fato sexto foi dia. 7 de agosto, nós estivemos aqui no dia 13 de agosto. Boa. Estivemos aqui já conversando com o delegado. Eu tenho um costume, né? Eu e o Renan, o doutor Canto, viemos aqui já conversar com o delegado. Eu gosto de colher as impressões do delegado. Para mim, o delegado é o primeiro juiz da causa. E eu sento com ele, colho ali as impressões que ele tinha do caso, aquilo que ele poderia falar comigo. E, conversando ainda com o tenente Veloso, daí já pessoalmente no Romão Gomes, ele me conta, e o que ele me contou não tinha absolutamente nada a ver com o que estava sendo ventilado na imprensa. Tudo que você falou aí, eu endosso sobre a imprensa. Não era nada do que tinha falado. E era aquilo que estava sendo propagado pelos 4 componentes do grupo de Leandro Lô, que a imprensa chamava de testemunhas. Isso. Eles eram componentes e eles atacaram junto o tenente Veloso, junto com o Leandro Lô. E aquilo, imediatamente, o doutor Canto me olha, nós nos conhecemos há muito tempo, e imediatamente nós chegamos à conclusão, vamos pedir a reprodução simulada dos fatos, porque não tem como 4 pessoas mentindo a resistir uma reprodução simulada dos fatos. E não deu outra. Pedimos... A reprodução simulada, só para o pessoal entender, é a reconstituição. Reconstituição do que ocorreu, né? Então, nós só para o pessoal entender. É a reconstituição. Então, eles davam a versão ali de que o tenente Veloso teria dado copos vazios, sujos, para o Leandro Lô, para que o Leandro Lô fosse um serviçal dele, né? E o Leandro Lô, então, já estava... não gostou daquilo, e depois voltou o Henrique Veloso na mesa, pegou a garrafa de uísque e começou a balançar a garrafa de uísque, e o Leandro Lô teria tirado a garrafa de uísque dele, e aí foi dar um golpe, foi imobilizá-lo. Jogou no chão e o imobilizou. E ele teria levantado as mãos, como ato de rendição, Leandro Lô teria saído, teria servido mais um copo de bebida, teria ficado distraído, e o tenente Veloso teria saído dali, desse bistrô, que era uma mesinha, teria saído e voltado depois abaixado e pego ele de surpresa e deu um tiro dele de surpresa, executando, porque não teria engolido aquilo. E aí o Ministério Público vem e entende que ele fez aquilo como um ato assim, que ele tinha inveja do Leandro Lô, porque o Leandro Lô seria um grande campeão, e a imprensa empolgava essa versão completamente equivocada. Razão porque nós imediatamente pedimos a reprodução simulada dos fatos para que nós pudéssemos fazer a reprodução e, inclusive, lá tentaram ainda ganhar esse louro, né?
nós pedimos a reprodução. Pediram coisa nenhuma, quem pediu foi a defesa. Nenhuma. E por escrito, fizemos ali. E as testemunhas, amigo do lutador lá na reprodução simulada, falaram essa história? Não, Vendramin. Cada um contou uma história. A melhor peça defensiva foi a reprodução simulada dos fatos, onde cada um contou uma história. Que mentira, tem perna curta, contradição. cara. Caíram totalmente em contradição. Porque o que acontece? O fato é do dia 7 de agosto. A Polícia Militar chegou lá e levou todo mundo para a delegacia. Certo. Então, esse pessoal foi ouvido às 8 horas da manhã do dia do fato. E nessa primeira oitiva, ninguém fala de levantar garrafa, ninguém fala de copo vazio. E nas oitivas subsequentes, essas histórias foram surgindo. Surgindo para quê? Para justificar essa agressão desproporcional, esse golpe que o Leandro aplicou no policial militar. Então, ele jogou o policial no chão, ele aplicou uma baiana, ele sentou, aplicou uma imobilização, depois ele estrangulou, depois os amigos... Nós vamos chegar lá, calma, que nós vamos chegar lá, doutor. Isso em 27 segundos, Calma, sei, mas nós vamos chegar lá. Vendramini, o que é mais Daledoni, mas essa história que você acabou de contar foi a que a imprensa comprou. Isso. E que foi o que o Ministério Público também comprou. Ah, tem que dançar mesmo, cara. Por que o Ministério Público não procura a verdade? Vocês não são os fiscais da lei? Vocês não são aqueles que querem que a lei seja cumprida? Por que vocês não buscam a verdade? Por que vocês não vão ver o que está lá no processo? Porra. Algum promotor acompanhou a reprodução simulada? Claro que não. Ninguém acompanha. Vendramini, Agora é culpa do advogado, porra! Para exasperar mais a tua ira, eles, antes de denunciar, que nós vamos explicar o que é denúncia, que é aquela hipótese acusatória feita pelo promotor, que ele tem que provar durante o processo, antes de chegar exame de necropsia, exame de local de morte e a própria reconstituição, eles já denunciaram. Eles criaram uma história com E. Eu sempre digo, eles compraram a coleira e saíram atrás do cachorro. Esses promotores que fizeram o júri... Primeiro eles compraram a coleira e saíram atrás do cachorro. Esses promotores que fizeram o júri foram os que denunciaram? Não. O que denunciou foi um, o que fez a instrução foi outro. Não foram. Mas assim, não tinha nem pé e nem cabeça. Eles tinham que ser processados, eles tinham que responder a um processo administrativo no Ministério Público. Sabe por quê? O Ministério Público é um órgão muito competente, é um órgão muito sério. Uma seriedade muito grande dentro do Ministério Público. E promotores desse nível, que eu já conheço, tá bom? Vocês denigrem a imagem do Ministério Público de São Paulo e do Brasil por mentirem, tá bom? Por mentirem, tá? A verdade, agora, eu vou pedir para o doutor Daledoni, ou para o Canto, tanto faz, né? O doutor Daledoni está aí, que é o nosso mestre, o nosso professor, para o senhor explicar realmente, aqui para quem está nos assistindo, o que aconteceu. Porque hoje, inclusive, eu fiz Muay Thai por um tempinho, com 68 anos, né? Eu tinha 67 anos. Aí depois eu estava com problema no joelho, eu fiquei só no boxe um pouquinho, agora eu parei, faz um ano e pouco que eu parei, né? E eu tenho um professor de Muay Thai, ele, inclusive hoje ele é faixa marrom de jiu-jitsu também, e ele conversou comigo já tarde e falou, poxa vida, olha aí, a marmelada, absolveram o tenente, ele falou para mim. Eu falei, peraí, calma, cara. Você tem que ver o que está no processo, não o que o promotor está falando, não o que a imprensa falou. Aí eu peguei o vídeo que o Canto fez hoje, peguei o vídeo que o Canto fez e mandei para ele ver. E ele está nos assistindo. Então, doutor Daledoni, conta para esse povo que está nos assistindo, realmente, como foi. Eu tenho certeza que o que o senhor vai falar está nos autos, está no processo. Só pode contar o que aconteceu, para todo mundo ver? Só um minutinho, pessoal. Eu vou colocar aqui na mesa, doutor Ribas, que ele é policial, atuou como policial militar, como oficial na PM, e ele é um cara que conhece o caso, então ele vai falar aqui, e depois eu vou entrar, tá no caso, depois eu vou entrar para dar minha opinião como policial militar também. Beleza? Doutor Ribas, faz favor. Inclusive, tem vários cortes daqui que foram juntados no processo, como de outros tantos podcasts. Porque eles foram tão desinformados, a imprensa ela desinformou tanto, que esse tipo de crítica, Vendramini, que tem aqui, e que as pessoas estão assim, com descrédito à justiça, e daí tudo vira culpa do advogado, né? Inclusive a família, sabe? Eu tenho a maior consternação pela dor que a família está sofrendo. É como você falou, no júri não tem vencedor. Não tem vencedores nem vencidos, não existe isso. Agora nós temos o quê? Nós temos uma desinformação e que as pessoas que têm que ser conduzidas, informadas
e dirigidas, como os familiares da vítima, que não conhecem os procedimentos, eles têm que ser informados. Isso tudo foi sonegado deles. Por quê? Porque nesse momento, Vendramini, voltando um pouquinho, para deixar uma coisa bem clara, em que nós pedimos a reprodução simulada, que é a reconstituição, e que a versão, aquela que foi vendida para a imprensa, né, ela destoava completamente, os advogados de acusação pedem o segredo. E o Ministério Público consente neste segredo. Concorda. E o juiz dá o segredo. Decreta. Veja, o que é o processo criminal? O processo criminal é o que há de mais sério no mundo. Já dizia Carrara, nos ensinava Carrara, grande Carrara. E o que ele tem que ter? Ele tem que ter publicidade. Por quê? Porque o povo tem que estar ali fiscalizando. A imprensa tem que baixar o processo e fiscalizar. Esse é o papel da imprensa. Estando sob sigilo, o advogado não pode falar sobre o processo. Não pode falar, a imprensa não pode dizer o que está acontecendo e a família também, se não tiver um advogado dentro dos autos, não sabe o que está acontecendo. E o que acontece nesse caso? Quando nós fizemos a reprodução simulada e esse processo ficou fechado para todo mundo, com esse segredo, a desinformação campeou. E daí, quem conta um conto, aumenta um ponto. Aí era tiro nas costas, aí nós tínhamos ali que o tenente Henrique foi no carro, aí nós tínhamos tiro na cabeça, e onde já se viu um tiro na cabeça, não tem legítima defesa, e aí os que opinam de plantão davam todo tipo de opinião. Nós temos pelo menos mais de 37 cortes de podcasts daqueles que davam opinião. Não houve legítima defesa por isso, por aquilo. Não eram advogados, não, é? Não, claro que não, né? Eram donos da verdade, né? Os juízes da internet. E nós estávamos muito certos daquilo. Aí me vem o exame de necropsia. O exame de necropsia mostra o quê? Um trajeto. Trajeto é aquele percurso que o projétil caminha dentro do corpo. Trajetória, aquele que da boca do cano até encontrar o corpo. Então, já nos dizia que o tiro foi de cima para baixo, os dois quase da mesma altura. Indicava o quê? Que ele estava dando aquilo que o Henrique falou. Ele voou nas minhas pernas de novo, doutor. Porque quando eu fui quedado, imobilizado com a montada, né? Quedou com a baiana, imobilizou com a montada e estrangulou com o mata-leão, e ele apagou, só que o Henrique é um cara forte, um cara que ministra aulas de defesa pessoal, faixa preta de Muay Thai, roxa de Jiu-Jitsu, não é nenhum bobo, um cara muito forte. O tenente. O tenente. E os amigos retiram o Leandro Lô de cima do tenente, ele está asfixiado, ele está na hipoxia, faltou oxigênio para o cérebro, ele está ali. E ele, como policial, faz o quê? Saca a arma e vai ali, tudo acontecendo em 27 segundos. Ele vai e diz, polícia! Nisso, ele tem um dos companheiros ali do Leandro Lô, os componentes do grupo do Leandro Lô, que não são testemunhas, são os que atacaram junto, voa na arma dele. O doutor foi policial, sabe exatamente o que é isso. Isso em segundos. Voa na arma dele e ele vem na baiana de novo. Quando ele vem na baiana, ele dispara naquilo que representava a maior massa e acaba atingindo de cima para baixo. Então, a necropsia já dizia que ele estava em projeção e, principalmente, aquilo que ele disse, ele deu 2 chutes na cabeça do Leandro, meu Deus, é um assassino, é um psicopata. Aquilo mostrava que a projeção do corpo fazia com que ele também se grudasse nas pernas dele, mesmo atirado, um sujeito muito forte, um atleta de altíssima performance. Ele grudou nas pernas dele e ele, para se desvencilhar, ele chuta. Mas tudo ainda em razão daquela segurança e proteção. Então, ele age em legítima defesa própria e de terceiros. E ele é denunciado, então, por homicídio qualificado por motivo torpe. E recurso que dificultou. Recurso que possibilitou a defesa e... Perigo comum. Perigo comum. Porque ele atirou... Mas, espera aí, o tiro que ele deu, e o doutor Canto defendeu com maestria isso aí, o tiro que ele deu entrou aqui, na parte frontal, lado esquerdo, e alojou aqui no occipital, na nuca. Foi de cima para baixo. De cima para baixo, exatamente. Naquela direção em que ele cessava o outro golpe que ele ia sofrer. E ali ele defende a arma de fogo dele, ali ele faz com que, se ele toma uma arma de fogo, veja, ele foi cercado por 5, atacado por 2, porque na primeira baiana, um empurrou e o outro fez a baiana. E nesse momento surge, então, uma outra testemunha, Murilo Bernini. Murilo Bernini está voltando do banheiro e enxerga o quê? Que não fazia parte dos amigos, do grupo que atacou o tenente Veloso. Ele chega e enxerga o quê? Eu enxerguei um empurrando
e outra pessoa dando a baiana. Tá. É golpe de brigador de rua, de brigador da noite, de cara que sabia o que estava fazendo. Então ele foi cercado por 5, atacado por 2, foi quedado, imobilizado, estrangulado. Depois ele saca a arma, eles mesmo assim não param, investem contra a arma dele. E quantos disparos o Tenente Veloso efetuou? Ele tinha Eu ia perguntar 11 isso. munições disponíveis e ele dispara uma única vez. Uma única vez. Ele podia ter efetuado disparo um dos demais também. Poderia Né? ter efetuado o disparo e tinha condição disso, de acertar os demais. Então é isso, viu, gente, que presta atenção nisso aí. O que o doutor Daledoni está falando está no processo. São provas. Jamais ele viria aqui contar uma história mentirosa, que ele não é louco de fazer isso, que ele é processado. Isso está tudo nos autos. É que a imprensa, infelizmente, não mostra a verdade. Né, doutor Ribas, aqui o grande advogado Ribas, nosso grande Ribas, também participou do júri lá, né, Ribas? Estava lá no júri. Posso contar a real Claro. de como entramos no júri? Claro. O doutor Daledoni estava lá com o doutor Canto. E eles construíram uma forma, isso eu vou falar minha visão externa, eles construíram uma forma de acabar com essa má imagem formada anteriormente, essa desinformação. Eles, de forma pioneira, jogaram o storytelling no direito. O que foi isso, mano? Eles pegaram e trouxeram o caso, quando foi levantado o segredo de justiça, para as redes sociais. E mostraram, olha, estão falando isso, mas não é isso. Estão falando isso, mas não é isso. Aí você sabe o que aconteceu? O Ministério Público, que tinha pedido o levantamento do sigilo, pediu para voltar o sigilo de novo. Só que daí o juiz já falou, não vai mais. Só que daí foram lá... E ainda mais, pediu para o juiz para determinar que nós não nos manifestássemos na imprensa. Os acusadores fizeram isso. E quem eram Não os se manifesta- promotores da instrução? Os promotores, João Calçavara. Ah, não, foram os dois que fizeram o júri? Não, Três. não, foram 3. São 3 promotores. Ele e ele que o senhor conhece. Ah, aquele que me processou? Ele que o Renato já vai sentar aqui para falar. Vamos ver se um dia nós fazemos um jurinho junto, viu, doutor? O senhor que me processou aí covardemente, que não aguentou a briga no plenário do júri, o senhor me provocou, o senhor me chamou de assassino, o senhor disse que eu matava pessoas com um tiro na nuca quando eu era policial da rota, lembra disso? Lembra disso? Aí eu fui obrigado a retrucar. E o senhor, com o poder do Ministério Público, com esse corporativismo nojento do Poder Judiciário, vocês me condenaram, viu? Vocês me condenaram. Só que deu a prescrição, sabe, Daledoni? E eu saí fora dessa pela prescrição. Covardes, viu? Aí o que aconteceu? Quando designou os outros dois, e uma bancada grande dessa tese de acusação, Daledoni me liga, e aí, comando, vou falar uma coisa pro senhor. Maior advogado hoje aqui, que está em atuação, pegando todos os casos, o cara liga e fala, Ribas, Senato, a gente precisa da sua ajuda. Que coisa linda, hein? Humildade, Ligou, isso é tô te humildade. escalando para uma guerra. Eu falei, manda, isso, vem junto. Eu falei, conta com a gente. Tamo junto. No bate-ponto. Chegamos lá. O que acontece? Eles estão fazendo uma coisa, isso aqui no estado de São Paulo inteiro, não sei se está acontecendo aí fora no Brasil. Eles estão pegando e atacando a pessoa do advogado. Aconteceu isso no júri com vocês lá. Vai atacar você, como fizeram. Primeiros 10 minutos de júri. Falaram o que pra você? Me chamaram de moleque. Me chamaram, não. João Calçavara, promotor, chamou o doutor Canto, que é uma revelação da jovem advocacia, de moleque. De moleque. Aí depois eles não Do aguentam o nada, tranco, né? não aguentou o tranco. Porque ele estava massacrando na prova. Aí ele tentou descredibilizar ele. Aí ofenderam ele no primeiro júri lá, fizeram de tudo. Só que daí o que acontece? Sentou o Renato, a gente conhece todo mundo. A gente conhece. A gente conhece. Incrivelmente, acabou as ofensas pessoal. O que aconteceu? A gente sentou lá. Aí, só que daí, o que foi uma coisa assim primordial? Organização de bancada, hierarquia e disciplina. Opa, tinha um comando na bancada, tinha alguém cuidando do processo, tinha alguém organizando, tinha alguém de escudo ali para não deixar o que está acontecendo em todos os lugares. Aconteceu segundo em Poá, aconteceu em Sorocaba faz 2 meses. O MP pega um advogado ali e começa a massacrar ele pessoalmente. Eu vi você postar isso na rede social, tá ganhando dinheiro, e não deixa falar. Eu fui fazer um júri esses dias, em 19 minutos, o promotor fez 5 à parte sem pedir para o juiz. Em 19 minutos de fala. E o pior não é isso. O pior é que você fala, você pede uma parte muitas vezes para o Ministério Público, o promotor não dá. Aí você vai para o juiz e fala, isso aí é do promotor. Fala, excelência, isso aí é lei, caramba. Ô, cacete, você tem obrigado a me dar uma parte, pô, é lei. Aí qual é a nossa função?
Eu trouxe questão de procedimento da PM, Renato, permitir que eles trabalhassem. Permitir que ele colocasse lá, mostrasse para os jurados retórica, permitir que o Renan... Foi o escudeiro da defesa. O Renan pegou o processo de ponta a ponta, 6 horas de inquirição do delegado. Renatão, vem, chega aí. Vamos chegar. Fica aqui. Vem cá, Renatão. Vem aqui, Renato. Ô, Isander, posso levantar aqui? Deixa o Renatão. Renatão, vem cá, você e o Ribas aqui. Renato, explica aqui essa porra desse processo. Esses promotores têm que, aqui, ó. Vai lá. 6 horas de inquirição que o Renan fez. Por 6 horas ele inquiriu o delegado, esmiuçou o processo, trouxe tudo, só que cada vez que aparteavam nós tínhamos um escudo ali. E eles quiseram abandonar o júri, lembra disso? Conta pra gente. Lembra disso? Fizeram o maior auê, um jurado perguntou, é croqui ou é uma foto? Vendramini, pergunta objetiva. Não era se manifestou sobre os fatos. Eu fazendo perguntas para o delegado sobre o laudo de reprodução, e o jurado levanta a mão e pergunta, é croqui ou é uma foto? E com isso eles criam o maior carnaval para sair fora do julgamento. A juíza quase dissolveu o júri, mas foi firme. Só que o doutor Renan, ele expôs já na inquirição, isso foi incrível. Porque ele pegou já na inquirição, o Renato protegendo ali, eu olhando aqui o Daledoni ali do Capitaniano, o Renan pegou e falou, pera, não é isso que está na imprensa. O que está lá é que tem um indivíduo que agrediu o pessoal, baiano é crime. Você fazer isso com alguém na balada é crime. O cara, escuta essa, tinha uma segurança, falou que por 3 vezes foi na mesa pedir para parar de fumar maconha. E você falou tudo isso lá. Mostrou isso, contradição por contradição, acabou com o processo. Porque o que acontece? Eu queria deixar isso claro aqui a todos que se levantam. Vocês foram enganados pela imprensa. Vocês todos foram enganados com aquilo que não pode acontecer num processo, qualquer processo, principalmente um processo desse, que tinha um campeão ali que, infelizmente, tragicamente, tombou morto. E o que aconteceu naquilo? Aquilo fez com que esse segredo do processo gerasse, hoje, com a absolvição do tenente Henrique Veloso, gerasse uma insatisfação e um descrédito na justiça. E isso tudo foi feito o quê? Os advogados da acusação, e eu falei isso numa coletiva, os senhores da comunidade do jiu-jitsu e todos mais estão sendo enganados. O segredo deste processo está trazendo aqui um malefício. Os senhores têm que saber o que está acontecendo, porque a reprodução simulada mostra que eles atacaram, que eles identificaram o tenente Henrique Veloso na festa, que a iniciativa de abordar o tenente Henrique Veloso partiu deles, que ele foi atacado por 2, cercado por 5, quedado, foi machucado, ficou apagado, isso tem testemunha. E, principalmente, existia no bistrô ali a abordagem por 3 vezes do corpo de seguranças, que por 2 vezes apagaram o cigarro de maconha. Então, era esse interesse dos advogados acusadores para que isso não fosse revelado. Só que a gente que não estava nos autos não sabia disso. A gente não tinha conhecimento que por 3 vezes foram pedir para um monte de pit boy maconheiro, pit boy maconheiro, que fica arrumando treta. Nós não sabíamos, quem estava de fora não sabia que ele tinha espancado um motoboy lá do iFood lá, e nós não sabíamos que ele tinha deixado um menino de coma. A gente não sabia. Nós juntamos no processo, e daí todos não ficaram sabendo, e isso foi exposto para o Conselho de Sentença. 5 episódios de violentas brigas em casas noturnas de São Paulo, e deixando um clima de insegurança total. Aconteceu que um dia ele foi em cima de um policial que sabia ser policial, sabia que o policial estava armado, e agrediram esse policial. Agrediram 5 faixas pretas agredindo o policial. E houve uma reação moderada, com o meio que ele tinha, repelindo uma injusta agressão. Porque o que definiu? Quem que agrediu quem? Ficou provado que Leandro agrediu Henrique, e que essa agressão era injusta, e que ele usou do meio moderado, e que ele cessou a agressão, e que ele saiu dali. E os jurados entenderam cientificamente o que aconteceu. Entenderam cientificamente por quê? Porque a reprodução simulada dos fatos é uma perícia. Porque a testemunha que eles não queriam que fosse levada ao conhecimento da população, a testemunha disse, ele foi estrangulado,
Ele estava desnorteado. Ele foi atacado. E o mais interessante desse julgamento é que o jurado não é burro. Sentaram lá os amigos do Leandro e quiseram defender o Leandro. O Leandro foi vítima em todos os episódios. Nós mostramos o boletim de ocorrência dele batendo no motoboy. Não, Vítima. ele era vítima. Mostramos o boletim de ocorrência dele socando os amigos do sócio numa casa noturna em 2019. Não, ele é vítima. Mostramos a Stephanie, uma cobradora de ônibus, que dizia: eles estavam fumando maconha. Não é maconha, é tabaco. Mostramos o depoimento da Suzana, que estava beijando o Leandro na noite. Ela dizia: ele estava bebendo. Vinham os acusadores e diziam: ele não bebeu. Então, Aí falaram que não bebeu e você jogou a comanda. Quanto na comanda? Alto lá, o rapaz gastou R$ 1.914 na Três comanda dele. garrafas de uísque. 3 garrafas de uísque. Daí perguntávamos para os amigos do Leandro: quanto que você bebeu? Ah, eu só bebi 2 copos. O É sempre Leandro a só história tomou do 2 energético. copos. Aí perguntava: mas ele pagava a tua conta? Era você, ele te sustentava? Não, eu fiz um Pix para ele. Mas cadê o Pix? E o jurado começou a ver que aquilo ali era um bando de mentiroso. Tentando defender o quê? Tentando defender um agressor. Aquele que jogou um policial militar, que ele já sabia que era policial militar, no chão, que estrangulou e que reagiu em 27 segundos. É muito importante, eu vou revelar uma inconfidência aqui. Naquele dia 13 de agosto, 6 dias após o fato, quando eu fui no Romão Gomes, o Veloso olhou para mim, no fundo do meu olho, e disse: Renan, você acredita em mim? Eu falei: acredito, Veloso. Eu matei para não morrer. E vocês vão provar isso dentro do processo. Que show de bola. Snyder, eu posso fazer uma demonstração aqui com a arminha que você me deu aquele dia, com o Renan? O Renan ele mostrou uma coisa no processo que ele acabou com o negócio. Mostra pra mim, Renan. Mostra pra mim. Mostra aí. Segundo o que você mostrou lá, era possível o disparo da forma com que eles estavam narrando? Impossível, impossível. Mostra pra gente. Nós levamos abre aqui. a câmera aqui pra Nós levamos aqui uma arminha Ganhei do Snyder, tá? Eu ganhei dele. sensacional. Isso aqui foi determinante pro Foi julgamento. determinante. E importante ressaltar aqui que os acusadores sequer sabiam manusear uma arma de fogo. Você lembra daquilo? Posso fazer uma pausa, Renato? Você que Por que você saiu foi correndo policial do plenário? militar? O que aconteceu que você saiu correndo do plenário uma hora, mano? Antes disso, eu vou... Do nada você saiu catando cavaco. Conta Antes pra disso, eu acho que hoje é uma noite marcante, porque eu tô aqui com o meu preceptor, meu mestre, Dr. Celso Vendramini. Meu paizão. Aquele que abriu a porta para nós, e eu tô diante de Dr. Daledoni, Dr. Renan e de Mauro Ribas, as minhas maiores referências hoje no Tribunal do Júri. Para mim foi uma honra participar e aprender. Então hoje é uma noite especial, marcante. Snyder, noite marcante hoje. Talvez tu tenha aqui hoje, sem demérito nenhum, um dos maiores tribunos do júri, e hoje nós reunidos aqui batendo papo. Vamos lá! Tinha uma advogada de acusação que ela se intitula perita e quebrou regras básicas. Ela pegou a arma do fato, nós não sabíamos se tinha munição. Pega e demonstra. Regra básica para quem mexe com arma. Fechada. Ela faz isso e aponta para a bancada de defesa. Nesse momento eu corri, porque eu tinha medo de morrer. É uma regra básica, que você não aponta a arma para ninguém. E ela se intitulava perita. Com o dedo no gatilho. Nem o dedo estava fora, com o dedo no gatilho. Um absurdo. Ô, Renatão, ela me pega, sem brincadeira, ela me pega e faz assim, ó. Essa arma do crime! Aí o testemunho, o Renan e o Daledoni, excelência, controle de cano. Deixa eu te contar, o Vendramini, ele me abaixa aqui, o Renato me abaixa aqui e sai catando cavaco. Pelo amor de Deus, ela vai atirar em todo mundo. Aí, não bastasse, ela faz isso. Tá vazia, tec. Eu falei, meu Deus do céu. Era um show, era assim, era um espetáculo dantesco de falta de técnica. É falta de técnica mesmo, né? Até porque se intitula perita. Então foi muito importante todos esses fatos apresentados tanto pelo Daledoni, como pelo Dr. Daledoni, quanto pelo Renan, pelo Ribas, e tecnicamente. Então, assim, eu conhecia os acusadores. Eu sabia a forma que eles iriam atuar. Então, dentro da nossa construção técnica do processo, nós tínhamos funções muito bem definidas. E o que acontece? Hoje nós respeitamos, sim, o Ministério Público e a acusação, mas nós sabíamos que eles não iriam deixar a defesa trabalhar. O Renan moendo a prova, chamado de moleque, com 20 minutos de inquirição. Agora vai 20 aqui. minutos de inquirição. 20 Então, assim, os xingamentos de moleque... Falou porra também. E por isso... Pergunta direito, porra! Então, o que que acontece? E outra, por isso que eles não querem
Gravar? Gravar as audiências, gravar os júris. Por quê? Porque esses desatinos ficam registrados. Mas nós exigimos, gravamos e está tudo consignado. E tem uma coisa, só vou fazer um parênteses. Nós estamos sendo acusados pela mãe do Leandro Lô que nós ameaçamos ela a todo tempo. Minha senhora, está tudo gravado. E, para sua infelicidade, a câmera que a juíza colocou, ela está gravando a senhora os 3 dias. E os seus risos e os seus deboches, e principalmente quando a senhora estava ao lado de outra senhora e ela colocava um pano na cabeça e a senhora se entregava às gargalhadas, está tudo registrado. A senhora continue falando sobre a minha pessoa, lá é meu local de trabalho. Não sei se a senhora notou, mas lá é onde eu trabalho. O Tribunal do Júri é onde eu trabalho. E aquilo é sagrado. Quando eu repreendi a senhora, que a senhora ficou e está dizendo que a defesa, isso tudo é uma estratégia para que vocês invoquem que a lei Mariana Ferrer foi ofendida. Não dá, porque os seus advogados, a senhora contava com 3 bancas de advogados, com 8 advogados e 3 promotores e uma juíza, policiais militares, oficiais de justiça e segurança. Ninguém registrou esse advogado cometendo nenhuma arbitrariedade e nenhuma falta ética. Então, a senhora comece a medir as suas palavras, que a senhora vai ser processada por isso. E a senhora está gravada dando gargalhada. Nós já estamos separando os trechos. Então, isso vai para a imprensa. Então, porque eu vou me defender, e para me defender, eu posso lançar mão das suas gargalhadas no tribunal, como aquilo tudo fosse uma brincadeira, porque os seus advogados lhe enganaram o processo inteiro. Seus advogados disseram que estava tudo certo. Está gravado isso também. Deles falando, está tudo tranquilo. Para sua infelicidade, está gravado. A senhora achou que aquilo ali era um momento de consagração da punição de um inocente. E espero que a senhora tenha assistido e chego à conclusão, porque os seus advogados não lhe informaram, eles enganaram a senhora, dizendo que a condenação era certa, mas a prova do processo e o povo de São Paulo disse que não. E aquela decisão, como a senhora não é informada por essas 3 bancas que lhe auxiliaram durante todo o inquérito, durante toda a ação penal e principalmente no julgamento, não lhe informaram que o Tribunal do Júri é soberano, aquela decisão. Então, para sua infelicidade, a senhora foi gravada em todos os momentos. E lá nada aconteceu. Quando a senhora fala que o advogado atacou, que nós mentimos, a senhora, que nós apresentamos slides falsos, a senhora está me imputando um crime. E o nome disso é calúnia. Quando a senhora fala que eu lhe ataquei, a senhora está me difamando. A senhora vai responder por isso. Vai dar trabalho para os seus advogados, que vão ter que trabalhar, né? Porque no júri ficaram quietos, entraram mudos, saíram calados, que não apresentaram absolutamente nada, porque nada tinha para apresentar. Então, a senhora tome muito cuidado, porque a lei é coisa séria. Aquilo é um tribunal. Aquilo não é um momento de consagração da punição de um acusado. Falando sobre os acusadores, uma coisa que nos ajudou muito foi o parecer dessa perita barra advogada. Ela juntou um desenho, Mauro, não sei se você lembra, do livro do Domingos Toqueto, que aparecia exatamente a posição da baiana. Ele estava assim, ó, abaixado. Renan, então, conta pra gente. Ó, tem 7.400 pessoas ao vivo. Conta pra gente, qual prova técnica comprovou que a versão do Tenente Veloso era verdadeira e a versão de todas as 8, 9, 10 testemunhas que foram aparecendo, porque eram 3. Aí foi aparecendo, eram mentirosas. Conta pra gente. Na minha opinião, 2 provas foram cruciais para o convencimento. Com essa arma, a laser, nós conseguimos comprovar o quê? Que se tivesse os 2 frente a frente... Faz comigo. Se tivesse os 2 frente a frente, o tiro seria reto. Ele entraria no crânio e sairia ou ficaria alojado com um trajeto retilíneo. Inclusive, o Calçavara, que não estudou o processo, o que ele falou? Que o trajeto foi retilíneo. Depois vem a defesa no plenário e diz, não, Calçavara, você errou, você não leu o processo. O trajeto foi de cima para baixo. Como e que se os foi? 2 têm a mesma altura, pode ficar de pé? Leandro estava o quê? Aplicando abaixado a baiana. Então, entrou e parou na lateral. Um
um trajeto de cima para baixo. Isso foi demonstrado para os jurados lá no plenário? Foi demonstrado várias vezes para os jurados e o jurado conseguiu entender isso. E conseguiu entender que o... E o que é isso, trocando em miúdos? É a prova científica contando, porque o corpo fala. Eu recebi um tiro, sim, esse tiro foi no meu crânio, esse tiro entrou na testa e ficou alojado na nuca e foi de cima para baixo. Como os dois têm quase a mesma altura... e outro absurdo, os advogados acusadores juntaram uma estatura dele de quando ele possivelmente tivesse 14 ou 15 anos, dizendo que ele tinha 1,76 m. Eles quiseram diminuir. Só Sendo que no tem um laudo necroscópico. O laudo de necropsia... Deixa eu perguntar uma coisa, Dali, para o pessoal entender. Quando uma pessoa falece, para o pessoal entender aqui, ele é medido na maca. Na maca. Na maca tem uma régua, e ali deu 1,85 m, eles pesam o cadáver, 85 quilos. Então, quem é que está mentindo aqui? Se os acusadores quiseram até diminuir para que essa prova científica feita pelo médico legista fosse desconsiderada. Isso só parece ser brincadeira. Por isso, quando eu digo que os senhores da comunidade de jiu-jitsu foram enganados pelos acusadores, contratados para lá estar, e a família do Leandro também foi enganada. Não foi advogado de defesa que tentou fazer alguma coisa falsa. Querer diminuir a estatura da vítima me parece meio claro, né, doutor Vendramini? Daledoni, o negócio é o seguinte, eu vi uma reportagem aí de um idiota, eu não lembro o nome dele agora, falando que a defesa escolheu 5 mulheres, que as mulheres seriam melhor para absolver. É brincadeira, é um idiota que fala um negócio desse, cara. Tanto é que os promotores podem recusar. Né? Até 3, só esse tipo de coisa. Ele falou, a defesa escolheu 5 mulheres. É brincadeira, doutor? É desinformação. A desinformação resulta no quê? Porque eles querem uma condenação. E eu acho que a mulher seria até pior, porque ela tem filhos, né? Sim, mas eu prestigio as mulheres no júri porque elas têm sempre um detalhamento muito mais profundo. Mas nós tínhamos uma juíza, nós tínhamos uma promotora, nós tínhamos 2 advogadas na bancada de acusação. A bancada de defesa contava com 5 participantes. Eu, doutor Canto, doutor Mauro, o doutor Renato e o doutor Vinícius. Nós estaríamos nessa ótica desse desinformado, desse sujeito obtuso, nós estaríamos em desvantagem, porque a bancada de acusação contava com 4 mulheres. Então nós estaríamos na desvantagem. E Vendramini, olha que absurdo. Eu vou dos mostrar acusadores, aqui. tá? Foram 5 mulheres como juradas e 2 homens como jurados, completando 7. Mas eu digo o seguinte, os acusadores contavam com 3 mulheres. Eu vou mostrar aqui uma foto agora, muito importante, Sargento Castro, que você vai opinar. Você vai opinar porque policial militar sabe que a arma tem que ser protegida. Esse é um amigo do Leandro, naquela reprodução simulada, dizendo o que ele fez. Coloca na câmera aí para a gente ver. É ele sendo fotografado. Mão esquerda dele no mão armamento. Na arma. Mão no armamento. O policial militar sacou a arma de fogo. Esse de branco aqui, ó, é o Bruno, amigo do Leandro, que estava no bistrô. E é ele que diz que colocou a mão na arma. A mão é dele, próximo da arma de fogo. Quando ele chega no plenário, na frente dos jurados e das juradas, ele diz, o perito errou, eu não fiz isso aí. Se tivessem filmado essa cena, estaria de outro ângulo. Eu fiz assim, ó. E sabe o que é o mais interessante, doutor Renan? Que ele fez essa reprodução acompanhado do advogado da família. E orientado pelo advogado da família. Daí vai na cara de todo mundo e diz que o perito Instituto errou. de Criminalística de São Paulo está errado, os delegados do DHPP que estavam acompanhando tudo estavam errados, o delegado do 16º DP estava errado. Só que os jurados estão assistindo a tudo isso. E daí vem falar que a defesa criou. Vocês foram enganados. Vocês foram enganados. E as pessoas não estudaram o processo, não conheciam o processo, porque entraram lá naquele ritmo de já ganhei. Eles estavam num jogo de ganha e perde. Aliás, doutor Daledoni, eu jamais vi um júri em que promotores e advogados
um clima tão desrespeitoso, rindo o tempo inteiro. Em cima do que o senhor está falando, o Vitor Mitsu, ele mandou um superchat e falou assim: estive na audiência e senti que a promotoria só ficava de risadinha e deboche. Tá vendo? Você acha que isso, de alguma forma, contribuiu para a absolvição do Veloso? Não tenhamos dúvida. Por quê? O que acontece? O julgamento no tribunal do júri não existe ganhadores. Eu tenho uma pessoa que agiu legitimamente, sentada, presa 3 anos, e eu tenho uma pessoa que morreu. E lá não é lugar para ficar de riso e de brincadeira. O que nós... só para você ter uma ideia, Castro, uma das juradas pediu para a juíza para que a conversação e risos do Ministério Público e da Centro de Acusação parasse no julgamento. Eu, com 16 anos de júri, nunca tinha visto uma jurada chamar a atenção de 3 promotores públicos e 5 ou 6 advogados da Centro de Acusação, pelo clima de brincadeira e, assim, de desrespeito à sociedade e ao jurado. O senhor acha que esse deboche deles Foi determinante. Você acha que esse deboche deles, da parte da promotoria, seria assim... Já ganhei. Jogo ganho. Jogo ganho. Jogo ganho. Eles tinham certeza que o jogo já estava ganho. Você viu os comentários ali das redes sociais, inclusive da mãe do próprio Leandro, que ela dizia, não tem como absolver, não tem como eles ganharem esse júri. E, na verdade, ninguém estudou, ninguém sabia as páginas do processo. Porque eles confiaram que o povo de São Paulo fosse ingênuo ao ponto de acreditar na mídia, que aquilo seria... E que A mídia não tem mais crédito nenhum. E que nós não teríamos condição de demonstrar. Quando eles começam a ter acesso aos elementos de convicção do processo, a prova técnica, e nós colocamos, por exemplo... porque é uma análise, se faz uma análise de vínculos, uma análise de perfil. Era possível que Leandro Lô investisse contra Henrique Veloso? Sim, ele brigou pelo menos 5 vezes nos últimos 2 anos que antecederam o crime. Era possível, porque ele era um brigão da noite. Eles se conheciam? Sim. Dr. Renan Canto foi magistral quando demonstrou que eles diziam na reprodução simulada que eles haviam notado o policial, sabiam que era policial e mesmo assim chegaram junto nele, intimaram ele. Porque o Henrique Veloso fala que ele chegou e falou: e daí? Você não é aquele bichão lá do Marral? Que era uma treta anterior, que o Henrique Veloso foi separar uma briga e eles não gostaram. Eles estavam... Henrique Veloso estava no radar desse grupo de brigadores. Estava no radar dos pit boys. E eles foram intimar o sujeito e bateram, estrangularam e a confusão aconteceu. A versão que eles foram apresentando, ela não se encaixava nos 29 segundos. E o delegado chegou lá e falou: tudo aconteceu em 29 segundos. Aí eles começam a mudar. Começam a mudar e mudar e mudar a versão. Entendi. E nisso acaba ocorrendo o veredito da absolvição. E eu falei na oração, nos debates, naquela 1h30 final, que o Henrique Veloso foi caçado por esse grupo, porque eles não gostaram dessa confusão anterior, quando o policial separa essa briga que eles estavam tendo com outras pessoas, com outros frequentadores, meses antes, e ele foi identificado naquela noite, ele foi caçado por aquele grupo, e quando ele estava passando perto da mesa, ele foi abordado e foi golpeado. E tudo começa com uma agressão por parte do Leandro. O Leandro golpeia, o Leandro da Baiana. É muito importante que o povo saiba que o policial Henrique não encostou um dedo naquele grupo. Não bateu, não chutou. A primeira pessoa que age de forma injusta, que comete crime, que comete lesão corporal, é o Leandro. E todo policial, assim como todo civil, pode prender em flagrante. Foi aquilo que o policial fez. Ele podia sim estar armado. O policial anda armado 24 horas por dia, independentemente do lugar, e ele reagiu. Reação essa em 27 segundos. Boa. Ó, doutor, o Giovanni Nogueira, ele mandou um superchat e falou: qual a chance de recorrerem o caso do Leandro Lô? Quais os próximos passos para manter a inocência do tenente? Ele pode ser preso de novo? Não, ele não tem nenhum motivo para ter essa decisão anulada. Eu confio nas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, aliás, Tribunal de Justiça de São Paulo, que por duas vezes nos atendeu. O primeiro júri não realizou, porque eles queriam cercear que nós não ouvíssemos peritos. Eles falaram: os advogados têm direito. Então, confio, a decisão é soberana, ela não é manifestamente contrária à prova dos autos, e ele não será preso e esse julgamento não será anulado.
Boa, legal. Ó, a Carla, ela mandou um superchat e em parte eu concordo com ela. Ela falou assim, os dois erraram. O Leandro e o policial, mas a diferença é que o Leandro pagou pelo erro perdendo a vida. E o policial, além de ter matado o Leandro, saiu para curtir e não pagou pelo erro sendo solto. Mas vocês jamais vão assumir isso. Não é questão de assumir. Veja bem, o fato dele não ter acionado os meios legais ali, ele foi penalizado. Ele foi penalizado porque ele perdeu Ele foi demitido da polícia. Exatamente. Eu disse no júri, o Leandro levou tudo do Henrique. Ele levou a carreira do Henrique. Ele levou todas as economias da família, porque uma defesa dessa custa bastante. Caro. Todas as economias da família, do pai, da mãe, dos parentes próximos, tudo que ele tinha foi. Ele ficou 3 anos na cadeia. Ele foi escrachado. Isso nunca mais vai sair da vida dele. As pessoas sempre vão entender, boa parte delas, que ele cometeu. Ele já pagou por isso. E ele só pode ser acusado criminalmente da questão do homicídio, que hoje o Estado, o Poder Judiciário, por intermédio do povo, disse que ele é inocente. Ele agiu de forma legítima. Boa. E isso daí vai de encontro aqui com o Lima também, que mandou um superchat, no caso aqui, falando justamente sobre esse fato. A PM, ela fez a parte dela. O senhor não concorda comigo? Concordo. A PM, o fato dele não ter comunicado aquele disparo, né, e ter saído dali e ter ido para outros lugares, a PM viu isso como uma situação de que ela não concorda. Foi como é que eu vou dizer? Foi contra os princípios da PM. E agiu. Aplicou a penalidade. Ele perdeu o posto dele. Ele perdeu o posto dele. Para deixar bem claro para o pessoal, assim, a PM fez a parte dela. A justiça fez a parte dela. Exatamente. Então, a situação... O Leandro Lô perdeu a vida dele, por quê? Veja bem, ele sabia que o Veloso era um policial militar. Sim. Ele sabia, ele tinha conhecimento disso. Não foi assim uma coisa... é um cara, uma briga... o cara trombou o rosto todo, o outro, saiu na mão... Não, ele tinha conhecimento que o Veloso era policial e que andava armado. Então, a partir do momento, eu sempre digo isso, a partir do momento de que a pessoa investe sobre uma pessoa que, estando fardado ou não, sabe que está armado, ela assume o risco de tomar um tiro. Ela traça as coordenadas da sua própria vitimização. Exatamente. Ela construiu ali um criminoso. Eu digo, assim, que ele foi o artífice do seu próprio extermínio. Exatamente. Eu não estou aqui... Eu e a gente, nós estamos aqui, nós estamos como entrevistadores. Sim. Eu não vou puxar o lado, não tem lado sardinha aqui, não, nem pro lado do tenente. Tanto que deixa de falar. Presta atenção. Deixar bem claro isso daí. Do mesmo eu estou falando jeito. para vocês que a PM, ela corta na carne. Então, se ela viu um erro ali, naquele fato, ela vai apurar aquele erro. E o erro que ela apurou foi dele ter saído e não ter comunicado o crime. Agora, a mídia escondeu as verdades desse processo. Exatamente. A mídia fustigou uma versão que não era verdadeira e não correspondia. A mídia escondeu verdades secretas desse processo. E isso ocasionou um descrédito na justiça. Isso tem que ser reparado. Já começa a ser reparado com a absolvição. Agora, a intenção... eu até quero elogiar a atitude corajosa dos senhores, porque hoje, nós, como a voz dos odiados, eles acabam dizendo o advogado fez tudo. Né? O advogado é culpado de tudo. Não, o advogado não é culpado de tudo. Elogiar a coragem de vocês nos trazerem aqui. Os senhores serão também muito criticados e irão sentir uma parte pequena do que nós estamos passando durante esses 3 anos, 3 meses. E veja, eles estiveram representados por 3 promotores, por 3 bancas de advocacia durante esses 3 júris. E isso não foi suficiente para que um veredito unânime de absolvição, reconhecendo a legítima defesa, fosse proferido pelo povo de São Paulo. Castro, todo o poder emana do povo e por ele será exercido. Exatamente. Assim começa a nossa Constituição Federal. E no Tribunal do Júri, o povo decidiu representando o Judiciário. É a decisão soberana. E deixar bem claro que ali no Tribunal do Júri não há passar a mão na cabeça de ninguém. De ninguém. De ninguém. Ali é o povo. É o povo que julgou. E o povo julgou que o tenente ajude em legítima defesa. De acordo com a prova. Exatamente. E não com o que os acusadores fizeram, que foram lá dar um discurso. Comparando ele a Suzane von Richthofen, comparando ele a Elise Matsunaga, só esqueceu que a advogada da Elise estava sentada na banca.
É hipocrisia de todo lado. A advogada da Elise Matsunaga Tava lá? era uma das bancas contratadas pela família para acusar o tenente Henrique Veloso. Estava lá sentadinha. O senhor está me entendendo? Essa mesma advogada, que no caso Nardoni, depois de muito tempo, com um parecer lá dos Estados Unidos, disse que tudo estava errado. Foi essa advogada que estava sentada lá acusando. Então, a dona Fátima, ela tem que prestar mais atenção. E pare de me caluniar, pare de me injuriar e pare de me difamar. Acabou a minha paciência. Porra. A senhora aí. pare com isso. Eu não sou homem de brincadeira. E eu estava exercendo o meu trabalho. A senhora me respeite, respeite a ordem dos advogados do Brasil, respeite o Poder Judiciário. Henrique Veloso agiu legitimamente. Essa foi a decisão do Judiciário, representado pelo povo. Boa, Sim. doutor. Olha, agora eu vou falar o seguinte, como, né, Cássio falou aí, eu vou falar. Fala. Família, aqui é o seguinte, do mesmo jeito que teve um julgamento lá, a gente não tem lado aqui. Tá? Se alguém aqui tem lado, fique entre eles. Eu não tenho. Chamei aqui os advogados, né, do caso, bonitinho, e estou convidando também a família do Leandro As Lô. portas porque, estão abertas. Afinal de contas, perderam, né, um ente e... Porra, fica aí o convite. Aqui não é que nem a mídia TV, que mostra um lado e você não consegue chegar lá pra dar a sua versão. Aqui ninguém manipula. Chamamos os advogados, porra, deram a versão aqui do que aconteceu, né? Do tenente que foi absolvido. Isso daí tá em todo lugar aí, não tem o que falar. E convido também a família do Leandro Lô pra vir aqui. Pode vir, tá convidado, bater um papo aqui com a gente, falar, né? Dar a versão de vocês também aí, como que foi o julgamento, o que vocês acham. E fiquem, estamos à disposição aí de vocês, E certo? deixar bem claro para todo mundo que, apesar de eu ser um policial militar, né, eu não estou aqui puxando a sardinha pro lado de ninguém. Nós estamos aqui comentando Sim. a decisão da justiça. E decisão da justiça você não vai ignorar, você vai obedecer. É ou não é, doutor? Exatamente. É soberana. Tanto É que soberana. o júri decidiu que ele era inocente e a juíza determinou a sua soltura. Sim. E o Romão Gomes cumpriu a soltura. Exatamente. E aí os advogados viram culpado disso, Castro? Não. Nós defendemos o Não, tempo é o trabalho. todo. É o trabalho, nosso irmão. trabalho. Todo mundo tem Eu direito a uma falo defesa. que o senhor aqui, o Canto. doutor Canto, são CNPJ. Vocês estão aqui para exercer o trabalho de vocês. E qual é o trabalho de vocês? É procurar a justiça. Se os 7 jurados lá falassem assim, não, ele é condenado, ele foi culpado, ele vai ser condenado, vocês estariam aqui comentando. Castro, olha, me permita. O povo se decidiu. Se eu tivesse sido procurado pela família e aceitasse a causa de representar os interesses da família do Leandro naquele processo, eu poderia aceitar. E a primeira coisa que eu faria era o seguinte, dona mãe do Leandro, existe um risco dele ser absolvido. Eu não iria segredar o processo e dar esperanças para essa mãe enlutada, machucada e que não conhece a lei. Ela estava conhecendo da maneira mais trágica possível. E é dever do advogado. É dever do advogado, não digo nem do promotor, porque o promotor está lá na questão institucional. Quem está próximo são os advogados que estão assistindo os interesses da mãe. E eles deveriam ter falado para ela. Ao contrário, o que nós assistimos lá, Castro, era todo o tempo os advogados chegando lá e fazendo assim, ó, fique tranquila. Nós produzíamos provas, ela se impactava, eles diziam assim, ó, chegavam nela ali, ela estava sentada, e diziam, fique tranquila. Está tudo certo. Está tudo certo, ele vai ser condenado. E tudo indicava que isso não ia acontecer. Tudo indicava que isso não ia acontecer. Estávamos ali também, só para que fique claro, existia uma fileira ali de cadeiras para as autoridades. Então estiveram juízes assistindo o júri, promotores assistindo o júri, procuradores de justiça, defensores públicos, desembargadores, e todo mundo assistiu e ninguém falou um A. O julgamento transcorreu da forma mais tranquila, da forma mais justa e da forma mais legal possível. E agora nós somos atacados. Falar que um advogado apresentou uma prova falsa no plenário é desacreditar o Tribunal de Justiça de São Paulo. Exatamente. É desacreditar a Polícia Civil. É um a tapa Polícia na Militar. cara. E justiça não é brincadeira. Não é brincadeira, lógico Não, que não. e eles acharam que estavam ganho, por quê? Porque em 47 minutos, Castro, da sustentação do Ministério Público, eles só ficaram falando de motel e de Bahamas. Quando, na verdade, o crime acaba com o disparo de arma de fogo. Era aquilo que estava sendo julgado. É um fato Vamos dizer assim, são fatos diferentes. completamente. Absolutamente distintos. E ele já foi julgado por aquilo, ele foi excluído.
Ele está sendo. Ele foi penalizado por essa segunda parte do processo, ele foi penalizado. É isso que eu quero enfatizar. A PM penalizou ele por ele não ter comunicado o crime logo após, porque se ele tivesse, na minha concepção, se ele tivesse, após efetuar o disparo, saído do local, porque com certeza o local ia ficar ali ruim para ele, chegado em uma rua próxima, ligado no 90 e falou, estou precisando de um apoio, acabei de efetuar um disparo numa pessoa, em legítima defesa, eu preciso de um apoio. Viatura tivesse chegado e tivesse ido para o DP, o desfecho na parte da PM seria outro para ele. Exatamente. Só que a partir do momento que ele não fez isso, ele foi penalizado. Exatamente. E ficou bem dividido ali pro julgamento. Exatamente. Porque como eles colocaram 5 mulheres no conselho de sentença, eles acharam que era só falar de motel e falar de Bahamas que estava resolvido. Quando, na verdade, nós separamos para os jurados e para jurados que não. Aquilo ele já estava julgado. Uma coisa é o administrativo, outra coisa é o penal. E assim, nós convencemos o júri de que ele agiu, sim, em legítima defesa. Então, mas assim, ó, você vê aqui, igual o doutor tá falando, mas nem todo mundo tá achando, igual o senhor falou, todo mundo tá... Ó, Kleber Macedo falou, mandou um superchat, registro o meu apreço pela defesa brilhante do doutor Daledoni e sua equipe, do Sancho Louco e do Cabo Gerson. Entendeu? Quer dizer, o pessoal tá vendo que a defesa dele foi uma defesa brilhante, foi uma defesa que transcorreu dentro da legalidade. Vocês não fizeram, não pegaram, não manipularam nada. Vocês mostraram o que realmente aconteceu. Exatamente isso. Até com a reconstituição do fato, que foi, no meu lado leigo aí, indica que foi o primordial. Foi essencial. Essencial. Vamos ver quem está falando é mentira. Eu falei essa história aqui, não se encaixa. Então vamos ver o que está acontecendo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar inventando história na imprensa? Não. Senhor delegado, a defesa requer a reprodução simulada dos fatos, a reconstituição, que os amigos de Leandro Lô reproduzam as suas versões na frente do Instituto de Criminalística, no local dos fatos, com os delegados do DHPP e com o delegado da área. E assim foi feito. Pergunta se o promotor compareceu. Não compareceu. Os advogados estavam lá. E depois eles tentaram negar essa evidência, que é uma evidência solar. Eles tentaram em plenário, quando ouvidos, falando, não, essa reprodução não é válida. Isso é brincar, sabe? Tinha que ter um nível. O doutor Canto falou, vamos discutir em nível adulto. Eles estavam negando a reprodução fotografada. O perito traduzia o que eles diziam. E foi primordial, e o Conselho de Sentença entendeu, e por isso que eu acredito que o tribunal do júri é a maneira mais acertada de justiça. Ali, o ser humano, ele julga os iguais da comunidade naquele que é o crime dos crimes, matar alguém. É o mais grave de todos, né? Você cometer um assassínio, você matar alguém, e ali a população, o povo, está ali para dizer a verdade. E foram ali submetidos a 3 dias de julgamento. 3 promotores. Eu perguntei aos colegas daqui, isso é inédito. No caso do Carandiru, tinham 2 promotores. 3 promotores. 3 bancas de defesa na assistência de acusação. Um perito criminal à disposição deles, sentado junto com eles. Perito criminal do Instituto de Criminalística de São Paulo, aposentado, é bem verdade, mas ali atendendo, renomado. Então, eles estavam assistindo de tudo e de todos, mas acreditaram que aquilo que venderam na imprensa seria verdadeiro. Se rebelaram contra aquela senhora que, fazendo ali um bico de segurança, mas uma cobradora de ônibus, por 3 vezes foi na mesa e por 2 vezes fez eles apagarem o cigarro de maconha. E aí vinham dizendo, não, isso aqui é tabaco. E ela disse assim, Leandro Lô falou para mim depois da 4ª abordagem, porque depois o chefe de segurança teve que chamar, falou assim, você não quer R$50 para a gente continuar fumando tranquilo aqui? Ela falou, não, eu não me corrompo. E ele falou, então vai ser a noite inteira assim, a gente fumando e você pedindo para não fumar. Uma mulher, uma senhora, uma mulher simples, que tem uma jornada de cobradora de ônibus e à noite trabalha de segurança. Ela estava mentindo? Ela falou para o delegado. E eu perguntei para o delegado, o senhor sentiu o que dela? Sentiu falsidade? Não, não senti falsidade. O senhor poderia ter indiciado ela por falso testemunho? Poderia. E os advogados, se sentissem que eles não estavam falando a verdade, o corpo de segurança, poderiam ter processado essas pessoas. E não fizeram, Castro. Não fizeram, porque eles disseram a verdade. Então, existiam as 2 intercorrências naquele dia, naquela madrugada, naquela noite de madrugada,
que registravam 2 ocorrências. O uso de tóxico na noite e essa briga, promovidas pelo grupo de lutadores. Então, isso foi precipitado pela vítima. Infelizmente, perdeu a vida. Não existem vencedores e nem vencidos nesse caso. Todo mundo perdeu. E como eu disse, Tenente Veloso perdeu a patente dele, perdeu a carreira dele, perdeu 3 anos da vida dele, perdeu o sonho de ter um bom nome, de chegar a coronel, de ser um comandante. A vida dele acabou. E infelizmente, um atleta... Perdeu a vida. Perdeu a vida. Um atleta no tatame. Mas um péssimo exemplo. E é a voz corrente. Nós pegamos todos os áudios, os comentários das redes sociais que diziam que Leandro Lô era uma pessoa que se metia em confusão. Isso não é o senhor que está falando. Não sou eu. Isso é o que o povo falava. Boletim de ocorrência que ele pegou e quebrou a cabeça de uma pessoa numa balada à noite. Essa pessoa ficou na UTI. Outro boletim de ocorrência, um espancamento por um entregador de comida, um motoboy, foi brutalmente espancado. Outra ocorrência em outro. Então, essa análise de vínculos, essa análise de perfis, mostrou que eles realmente estavam para arrumar confusão. São chamados, tidos e havidos como os pit boys da noite. Nós tivemos, na década de 90, esse episódio, e isso começou. Mas tenho certeza que isso deve ter acalmado. Mas a que preço, né? A que preço? É aquela velha história, Castro, quando os nossos avós, nossos pais falam, você quer dar uma de louco, você quer dar uma de machão, um dia você vai encontrar sempre alguém tem um louco que vai sossegar teu pito. Exatamente. Abre remédio para um louco, é um louco e meio. Eu sempre falo, inclusive eu falo isso para os meus filhos, né? Falo assim, ó, até em arrumar briga de trânsito, eu falo para ele, evita, porque hoje você não conhece quem está do outro lado, você não sabe se de repente essa pessoa está numa situação difícil ou está num dia difícil. Então eu sempre falo isso daí. Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Então ali o erro foi de ambos os lados. Né, só que infelizmente um pagou com a vida e o outro pagou com a liberdade, com a carreira, né? E é a realidade, infelizmente é a realidade. Então, como o Snyder falou, aqui, nossa mesa aqui está disponível, nossas câmeras estão disponíveis para a família do Leandro Lô, para a defesa do Leandro Lô, que se quiser vir aqui, explanar, falar, nós vamos receber todo mundo aqui. Aqui todo mundo tem voz, certo? Democracia. Então é isso, vamos ficando por aqui, família Domingão. Porra, queria agradecer Veidramini, velhão, monstro, chegou aqui, botou a boca no microfone.